Hi, I'm Kevin McGuire, and you are watching Dos Quadrinos. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. E aí pessoal, beleza? A ideia pro vídeo de hoje é falar um pouco sobre A Última Caçada de Kraven, um relançamento da Panini que tá aí nas bancas, livrarias por todo o Brasil, e uma das minhas últimas releituras dessas férias. Provavelmente tu já ouviu falar desse arco, ou algum amigo teu recomendou, viu em alguma lista, ou no mínimo tu já usou uma tanguinha que nem essa aqui do Kraven, tá? Isso é fato. Isso aqui é reconhecidamente uma das melhores histórias do Homem-Aranha, assim. Vários sites americanos, sites especializados, colocam entre as melhores. Oscila entre a terceira, quinta, sétima posição. Eu já vi leitores falando que é um dos maiores clássicos da Marvel, até inclusive o maior clássico. Aí eu até discordo, acho que a Marvel tem, sei lá, Marvels, é mais bacana pra mim do que A Última Caçada de Kraven. Mas com certeza é uma das grandes histórias da editora e logicamente uma das melhores do Homem-Aranha. Se vocês pegarem, sei lá, 10 leitores regulares do Homem-Aranha, 7 vão dizer que essa aqui é a revista mais legal pra eles. Os outros vão dizer Homem-Aranha Azul, A Noite que a Gwen Stacy morreu. Esse arco ele foi publicado na revista mensal do Homem-Aranha, na verdade 3 revistas. Cara, sério, foi muita sacanagem da Marvel na época. Pra tu ler A Última Caçada de Kraven, tu tem que acompanhar em 2 meses 3 revistas do Homem-Aranha, né? São 6 partes e 2 por revista. Atualmente isso é a coisa mais comum do mundo, né? Mas na época foi uma coisa meio revolucionária, assim, sabe? E criou um precedente muito ruim, né? Porque obrigar o leitor a comprar um monte de revista virou um padrão das editoras. 3 revistas, cara! Imagina, tu tava tranquilo lá comprando a Teia do Homem-Aranha. Do nada tu já tinha que comprar o Amazing Spider-Man e o Peter Parker The Espetacular Spider-Man. Esse é um quadrinho que ele é escrito pelo John Mark DeMatteis, que é basicamente o roteirista da Liga da Justiça Cômica, aquela fase conhecida, né? E é desenhado pelo Mike Zeck, que é o desenhista das Guerras Secretas. Sim, aquele evento famoso da Marvel, que foi a primeira grande mega saga das grandes editoras. Cara, antes de falar da história em si, esse programa vai ficar um pouquinho mais longo que o padrão. Mas antes de falar da história em si, cara, é legal de falar um pouco sobre o desenvolvimento da história. Porque, cara, foi uma verdadeira saga pro DeMatteis conseguir publicar isso. A primeira investida dele foi na Marvel, né? Ele chegou no Tom DeFalco, né, o editor da época, e falou: não, eu tenho uma ideia pra gente fazer com Magnus. Uma história onde ele vai ser derrotado por um vilão, vai ser enterrado vivo e vai cavar pra sair fora do túmulo. Cara, vai ser muito épico. Aí o DeFalco não curtiu a ideia, né? Então ele foi tentar, né? Já tinha tentado da Marvel, foi pra DC. Chegou lá, tava o Len Wein lá, né? Um dos criadores do Monstro do Pântano. Chegou lá, ele era o editor. Então, eu tenho uma ideia pro Batman. Uma história do Batman e do Coringa, onde o Batman ele é morto pelo Coringa e o Coringa volta a ter a sua sanidade. Ele vira um cara normal, mas aí no meio da história o Batman vai cavar pra fora da sepultura. Vocês notem que ele tinha alguma coisa com essa ideia de cavar pra fora da sepultura. Ele precisava ver alguém saindo de dentro do túmulo. Pode ver que essa é uma das capas, inclusive a contracapa do quadrinho, tá? Não é nenhum spoiler absurdo. Só que o Len Wein, ele já tinha na mesa outra ideia pro Coringa, que era uma história chamada Piada Mortal, escrita pelo Alan Moore. Então ele descartou a ideia. Aí foi lá, né, o DeMatteis de novo voltou pras portas da Marvel. Ah não, perdão. Antes ele tentou de novo com a DC. Ele queria outra história com o Batman, só que em vez de usar o Coringa, pra não ser o mesmo personagem que o Alan Moore tava usando, ele queria usar o Hugo Strange, mas também não rolou. Então até aí ele já tinha tido 3 negativas. Cara, ele só precisava achar os personagens certos. Aí a Marvel resolveu colocar ele pra escrever Homem-Aranha, e ele pensou, né, cara, tá aí a minha chance, esse é o meu momento de brilhar. E é interessante que, cara, era um momento, assim, cronológico perfeito, porque o Peter, ele tinha recém se casado, então ele tava emocionalmente meio abalado, assim, e sem contar que o Homem-Aranha, isso o próprio DeMatteis diz, né, ele cita que o Peter, ele é um herói muito humano, então, cara, era perfeito pro que ele queria escrever. Então, a Marvel deu um sinal verde pra ele. Agora, o grande problema era encontrar um vilão. Aí ele tinha primeiro a ideia de criar um vilão próprio dele. Aí ele tava folheando uma espécie de guia de personagens da Marvel, e ele olhou lá Kraven, né, um vilão completamente esquecido da Marvel, um vilão quase C, assim, ninguém liga pro Kraven. Ele era só esse cara com essa simpática tanguinha. Só que o caso é que o DeMatteis, ele era muito fã do Dostoiévski, que é um escritor russo, né? Então ele, cara, nada melhor do que pegar um personagem russo como Kraven. Então ele já tinha o personagem certo,
e o vilão certo, né? O herói certo e o vilão certo. Bom, então vamos à sinopse desse simpático quadrinho. A ideia dessa história é a gente ver o que acontece quando um vilão atinge o seu maior objetivo, né? Que é derrotar o herói. O Kraven, ele tá na capa da gaita. Ele tá sobrevivendo através de poções, ervas, ele vê que ele tá pra morrer mesmo. Então ele quer atingir o seu último objetivo, que é restaurar a sua honra. E como ele vai fazer isso, né, cara, caçando o Homem-Aranha, né, que é a presa que ele nunca conseguiu caçar, né, enfim. Só que apenas derrotar o Homem-Aranha não era o suficiente. Ele tinha que provar que ele era superior ao super-herói. Cara, e é muito emblemático o momento em que ele consegue sobrepujar o Peter Parker, sabe? Tá os dois no telhado e de repente o Peter, ele fala pra ele assim, Kraven, tá, me larga aí, ou me leva pro teu esconderijo, que eu vou fazer umas piadinhas, aí eu quebro a tua cara e vai dar tudo certo, como em todas as histórias. Porque, caro leitor, atente-se ao fato de que o Kraven era um herói inútil, então tu só esperava que aquele ciclo interminável das histórias em quadrinhos de super-heróis ia se repetir, né? O herói vai lá, vence o vilão e tudo termina como a gente já tá acostumado. É aí que o nosso querido Kraven puxa um rifle, e o Homem-Aranha fica apavorado. Caraca, como assim? Um rifle? O cara vai me dar um tiro? Sim, e ele vai lá, né, e dá um tiro no Homem-Aranha, e a partir daí tu vai ter que ler a história pra saber o que acontece depois. Mas olha que interessante, cara, tu vê... Essa história é de 1987. Então a gente já tinha a publicação do Batman Cavaleiro das Trevas, o Watchmen estava em publicação também. Então era um momento de transição das histórias em quadrinhos. A gente estava saindo do super-herói padrão para temas mais sombrios, né? Que é a Última Caçada de Kraven. Não é uma história qualquer dos super-heróis, é mais adulta mesmo, sabe? Tem uma pegada diferente do padrão. Eu já tive os meus problemas com a Última Caçada de Kraven. Mas aí, cara, eu resolvi reler, né, nessas férias e, cara, eu mal lembrava da história, faz alguns anos que eu li. E, putz, isso aqui é fenomenal, cara. Eu acho incrível como o Demetrius, ele coloca diálogos, assim, obsessivos na história, cara. Te deixa tenso, é sempre tudo muito dramático, muito pesado. E também o fato de que o tempo todo ele coloca o Kraven tendo visões, ou o Peter Parker, os dois tendo sonhos e vários simbolismos no meio da história. A Mary Jane também é um fator importante aqui, né? Porque é uma história mais focada no Kraven, mas nos momentos onde o Peter aparece, ele tá sempre tenso pelo fato deles serem recém-casados, dela tá aflita lá, ela tá sozinha, né? Outro ponto que eu gosto muito, cara, é que é uma história, assim, ela tava à frente do seu tempo, sabe? Tem momentos onde o silêncio aqui, ele é muito valorizado, sabe? São diálogos econômicos e tem momentos onde nem tem diálogos. Tu só vai acompanhando a arte mesmo e sentindo o peso da história. E eu acho que, cara, não é todo roteirista que consegue sacar o momento certo de parar de escrever o diálogo, sabe? E o Demetrius, ele conseguiu muito bem aqui. Tem momentos que é só o foco, assim, no sorriso do Kraven, que isso já é simbólico, já é o suficiente, sabe? Não precisa estar escrito lá, e Kraven sorriu por ter vencido o Homem-Aranha. Não, é o silêncio que faz a história ficar mais rica ainda. E sobre os simbolismos, cara, eu acho fenomenal isso. Porque tanto o Mike Zeck quanto o Demetrius, eles pareciam tá muito interligados quando fizeram esse quadrinho. Porque, por exemplo, tem uma cena, pouco antes do Kraven dar o tiro no Peter, que aqui, isso é logo na primeira edição. Tem uma aranha que desce pela teia direto na mão do Peter. Ele acorda assim de um pesadelo e a aranha cai em cima da mão dele. E de repente ele mata essa aranha. E isso, eles estão reprisando o momento que o Peter virou o Homem-Aranha, né, cara? Que é o momento do acidente. Então, tudo tá se desenhando pra alguma coisa acontecer. Tem um outro momento muito legal, que é quando o Kraven tá enterrando o Peter. E aí tu vê uma aranha subindo pelo lado do caixão e a areia cai em cima da aranha. Cara, isso é muito legal, sabe? E também o fato de que tem coisas assim que tu não entende a princípio, mas que mais pra frente vão ser explicadas na história. Tem um maluco, cara, que ele fica abrindo uma vala, né, pra colocar um caixão, enfim, uma sepultura o tempo todo no quadrinho. Tu não sabe quem é que vai morrer, o que vai acontecer aí, sabe? Pô, isso é muito legal. Eu acho que o único ponto negativo é a impressão do quadrinho, sabe? Mas isso não é um problema exatamente da Panini. Na verdade, eu acho que as páginas que eles receberam lá da Marvel, né, não estão muito bem escaneadas, sabe? Tem umas partes assim que tá meio... a colorização tá meio borrada, os desenhos tá meio borrados, sabe? Mas fora isso, tá legal, sabe? Tá bacana. Essa edição, ela não tem extras, né? Ela é capa dura, ela só tem a história mesmo. Nem uma introdução, por exemplo. A edição que eu tenho dos maiores clássicos do Homem-Aranha tem uma introdução. Essa aqui já não chega a ter. Enfim, cara... Lê A Última Caçada de Kraven, tá? Eu acho que tu vai ter uma baita experiência. Se tu não for um cara chato como eu, que na época não curti tanto. Mas enfim, é uma história densa, cara, depressiva.
onde a gente vê uma coisa muito rara nos quadrinhos, né, cara, que é um vilão atingindo o seu objetivo final, né, que é sobrepujar o herói. E ainda mais sendo um vilão meio bosta, né, cara, é o Kraven, pô. Putz. E de preferência, procure ler de tanguinha, tá? Acho que vai ser uma experiência muito melhor. Carol, tu ficaria comigo se eu usasse tanguinha? Não. Ah, tá. Sim, tá acabando mais um programinha. Eu espero que as informações passadas tenham sido úteis aí pra ti, tá? Isso me deixaria muito feliz. Fica o link dos últimos vídeos aqui do canal. Lembrando que no Facebook deste simpático canal de vídeos sobre quadrinhos tem um sorteio, né? facebook.com/2quadrinhos. Temos um sorteio de uma edição de Marvels desenhada por Alex Ross, que é a única versão de Marvels que existe, na verdade, né? Mas enfim, é um quadrinho bem bacana. Caso tu não tenha uma edição de Marvels, participa lá. E agora temos um momento muito legal. Galera, o pessoal do Stout Club, que é uma editora, provavelmente já ouviu falar, é uma editora do Rafael Albuquerque, que agora tá com uma parceria com a Panini, eles mandaram pra cá alguns pôsteres e um quadrinho para sorteio. Detalhe é que são pôsteres autografados à mão pelo Rafael Albuquerque, ó. Aqui a gente tem, por exemplo, o Huck, Rafael Albuquerque, o desenhista do Vampiro Americano, do Batman também, provavelmente tu também já ouviu falar. É um trabalho dele com Mark Millar, né, o roteirista do Kick-Ass, do Supremos, enfim. Olha que bacana, cara, ele autografou e mandou pra cá pra gente fazer um sorteio em conjunto. Também ele mandou um pôster, cara, esse pôster é importado, é de um material um pouquinho diferente do padrão, que é do Eight. É um quadrinho que ele tá lançando agora no Brasil, inclusive, chama-se Eight, o Forasteiro, em parceria com a Panini. Opa, pera aí. E também tá autografado à mão, tá? Então, caso tu queira esse pôster, participa lá. Ah, eles também mandaram pra cá o mais recente lançamento deles, que é o Pra Casa do Cabeça, que é do Marcelo Braga. Então, tudo isso será enviado pra ti, caso participe lá, tá? E obrigado pessoal do Stout Club. Regras e mais detalhes aqui na descrição do vídeo, tá? A tua companhia foi um prazer, tá? Um beijo no teu coração aí.